Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a física moderna, sobre seus conceitos, sobre suas teorias, sobre o que os filósofos e físicos afirmavam, certo? A gente vai ver essa relação da filosofia com a física. A gente vai falar um pouco sobre esse período, porque a física moderna é um período da física que a gente conhece hoje. A gente sabe que a física ela passou por vários processos de inovações, de pensamentos, de teorias, de físicos, então a gente vai saber um pouco mais sobre esse período, certo? Vou começar com o conceito. A física moderna designa o conjunto de teorias físicas desenvolvidas a partir do século XX, no início do século XX. Essas concepções teóricas, elas possibilitaram um avanço dos estudos da física quântica e também da teoria da relatividade, certo? Então a gente vai perceber aí que os estudos eles se baseiam mais nessas duas áreas da física, certo? A partir de proposições de físicos como Albert Einstein e como Max Planck, os horizontes da física clássica foram ampliados, foram abertos, né? Foram mais visionários, eu poderia dizer. Esse campo de estudo trouxe uma expressiva modificação, certo? Na concepção científica sobre tempo, casualidade, simultaneidade, trajetória, local, espaço. E a física moderna, ela possibilitou, certo? Essas inovações, esses avanços no pensamento. A gente sabe que esses filósofos, esses físicos, eles já eram avançados naquela época. Mas a partir da física moderna que eles começaram a expressar ainda mais esses avanços e essas concepções inovadoras. Essa parte da física possibilitou uma descoberta avante, né, a luz, sobre a luz que a gente liga na TV, no quarto, na sala. E sim, a partir desse campo, que eles começaram a ter mais conhecimento sobre a luz. Eles também investigavam mais sobre as questões microscópicas e eles também tiveram uma noção maior sobre a relatividade, sobre todas essas coisas que eu falei também anteriormente, certo? Eles tinham mais propriedade a partir desse período. Após a fala de Clara, tem a pergunta de quem é Albert Einstein. Albert Einstein é um físico teórico revolucionista do século XIX ao século XXI, onde ele explica ele explica várias teorias do ramo da física que são adotadas até hoje. Uma delas é a teoria da relatividade, no qual ele explica que tempo e espaço dependem do referencial adotado para a observação. Em duas outras explicações sobre teorias, ele explicou sobre a misteriosa trajetória de partículas sobre a água parada. Em outra teoria também, se dedicou a explicar o efeito fotoelétrico, no qual a geração de eletricidade vem-se a partir da variação da frequência da luz. Sobre Planck e a quantização da luz. Bom, Max Planck buscou uma explicação para as características especiais da luz emitida por corpos aquecidos, ou aquilo que os físicos chamam de radiação de corpo negro. Depois de muitas pesquisas, a explicação correta veio em 1900 pelo físico alemão Max Carl Ernst Ludwig Planck, que disse que a energia não seria contínua, como se pensava anteriormente. A teoria afirmava: a radiação é absorvida ou emitida por um corpo aquecido, não sob a forma de ondas, mas por meio de pequenos pacotes de energia. Marx deu o nome de quantum. Seu plural é quanta, que vem do latim e significa quantidade, passando a ideia de uma unidade mínima, indivisível, já que o quantum seria uma unidade definida de energia proporcional à frequência da radiação. Foi daí que surgiu a expressão teoria quântica. Esse cientista ele forneceu uma função que permitiu determinar a radiação das partículas oscilantes que emitem radiação em um corpo negro, né, que a gente pode adquirir a partir da seguinte fórmula: E igual a N vezes H vezes V. Bom, o que é tudo isso? O que é que isso significa? O E é justamente essa radiação das partículas oscilantes que eu citei anteriormente. O N é um número inteiro positivo.
O H é a constante de Planck, que tem um valor de 6,626 10 a menos 34 joules, e o V, que é o valor da frequência da radiação. A constante de Planck ela é extremamente importante no mundo quântico. Por que ela é tão importante assim? Porque ela é essencial na compreensão de alguns conceitos e interpretações, tanto físicas quanto químicas. Essa teoria mostra que a radiação de frequência pode ser regenerada por um oscilador que adquirir energia mínima necessária para se iniciar a oscilação. Então, continuando o assunto, em baixas temperaturas não há energia suficiente disponível para induzir essas oscilações de altas frequências. Dessa maneira, o objeto não regenera radiação ultravioleta, acabando com a catástrofe da mesma. Assim, é importante ressaltar que atualmente se adota o modelo da dualidade onda-partícula da matéria, que é uma característica de partículas como átomos e seus componentes no caso, e tem propriedade inerente da natureza, tanto para as partículas quanto para as ondas. Isso significa que as duas teorias são usadas para explicar a natureza da luz, que é a ondulatória, e a corpuscular. Então, a teoria ondulatória, ela vai explicar alguns fenômenos da luz e pode ser demonstrada por determinados experimentos, enquanto a teoria de que a luz é composta por minúsculas partículas de energia explica outros fenômenos e pode ser comprovada por outros experimentos. Vamos falar agora sobre o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico foi um fenômeno que obteve uma explicação satisfatória através dos estudos de Albert Einstein. E também através das ideias de Max Planck, ajudou a Albert Einstein a expandir a teoria da quantização da energia da radiação do corpo negro para qualquer tipo de radiação, firmando assim a noção da unidade de onda-partícula. A relatividade geral também foi desenvolvida pelo físico alemão Albert Einstein. Segundo essa teoria, diz que dois corpos massivos, como estrelas e planetas, têm a capacidade de bagunçar e deformar a organização e o relevo do espaço-tempo, que por sua vez essa desorganização gera a gravidade. Essa teoria é a teoria mais completa, que inclui os efeitos da gravitação na teoria da relatividade espacial, que define o espaço-tempo como uma variedade de 4 dimensões, 3 espaciais e uma temporal. Modelo atômico de Bohr. Ele foi desenvolvido pelo físico dinamarquês Niels Bohr e apresentado em meados de 1913, marcando a primeira vez que foi utilizado de conceitos quânticos na formulação de um modelo atômico. E dessa forma marcou também a separação quanto às teorias clássicas, abrindo um caminho novo para utilizar os conhecimentos modernos no estudo do átomo. E o modelo de Bohr também apresentou alguns conceitos importantes. Por exemplo, os estados estacionários e a órbita eletrônica, que dizia que existiam locais que os elétrons não emitiriam ou absorveriam energia. Porém, isso foi aplicável em átomos monoeletrônicos.